Esse programa é livre para todas as idades. Paz do Senhor, crianças. Eu me chamo Ellen, sou supervisora do setor 3 e hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês a história do terceiro dia da nossa EBM. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 9. Que é o versículo para nossa memorização. Diz assim: Por isso, disse a Samuel, vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então, crianças, esse versículo é para nós memorizarmos. Para começar essa história, nós vamos falar sobre o chamado de Samuel, né? Mas antes de nós falarmos sobre o chamado de Samuel, eu quero resumir um pouquinho sobre o seu nascimento. Como todos nós já sabemos, a mãe de Samuel chamava-se Ana. E esta mulher, a princípio, ela era estéril, ela não podia ter filhos, ela não podia gerar filhos. E por conta disso, o seu coração ficava amargurado. Ela ficava triste por não ter um bebê. Mas ela tomou uma decisão, crianças, em falar com o Senhor. Então, ela fez uma oração ao Senhor, ela fez um voto ao Senhor. E ela falou para Deus que se ele desse um filho para ela, um bebê, ela ia consagrar esse menino para viver na casa do Senhor. E assim aconteceu, crianças. Ana orou ao Senhor, o Senhor ouviu a sua oração. Nós trouxemos aqui até um ouvido, para mostrar para vocês como o Senhor trabalha. Então, o Senhor ouviu a oração de Ana. Sabe o que aconteceu, crianças? Ana ganhou um bebê. E o nome desse neném era Samuel. E agora nós vamos falar sobre a historinha de Samuel, sobre o chamado de Samuel. Quando Ana ganhou Samuel, ela esperou que Samuel ficasse maiorzinho para que ela desmamasse ele e levasse ele até o sacerdote, porque ela tinha prometido isso ao Senhor. Então, se ela prometeu, ela tinha que cumprir. E ela foi levar Samuel até o sacerdote Eli. E Samuel agora começou a ajudar o sacerdote na casa do Senhor. O sacerdote já era avançado em idade, e Samuel sempre estava ali, no que ele precisava, ele estava ajudando. Mas preste atenção, crianças, porque nós estamos falando sobre o chamado de Samuel. Então, certa noite, eles foram dormir. Eli foi para o seu lugarzinho dormir, e Samuel para a sua cama também dormir. E quando Samuel já estava deitadinho lá, de repente, crianças, ele ouviu uma voz que dizia, Samuel, Samuel. E olhem, crianças, eu trouxe aqui para vocês verem. Ele ouvia uma voz, nitidamente, dizendo, Samuel, Samuel. E quando ele ouviu, crianças, essa voz, ele pensou que era Eli falando com ele. Então ele, mais que depressa, levantou da sua cama e foi até Eli. E quando ele chegou lá e disse, o Senhor me chamou? E ele disse, não, Samuel, não lhe chamei, volte a dormir. E Samuel voltou, crianças, porque ele era obediente.
quando ele ouviu a voz chamando pelo seu nome, ele logo obedeceu, pensou que fosse sacerdote e foi até ele. Mas, crianças, quando ele retornou para sua cama e estava quase para dormir de novo, novamente ele ouve aquela voz: Samuel, Samuel. Ah, crianças, quem seria que estava falando com ele? Ele pensou novamente: o sacerdote ele está me chamando. E ele voltou até onde estava o sacerdote Eli e disse: o Senhor me chamou, eu ouvi o Senhor me chamando. Mas o sacerdote disse: não, Samuel, eu não lhe chamei, volte a dormir. Então, como Samuel era um menino obediente, crianças, ele retornou para a sua cama. Mas olha, crianças, mais uma vez, quando Samuel vai querer pegar no sono, ele ouve novamente uma voz que dizia: Samuel, Samuel. Ah, crianças, e agora quem seria? E Samuel levantou mais uma vez e foi até o sacerdote e disse: eu ouvi você me chamar de novo. E o sacerdote Eli, crianças, o sacerdote, ele com certeza, ele ouviu o Senhor, porque logo ele percebeu que era o Senhor que estava falando com Samuel. Então ele disse: Samuel, eu já sei, é o Senhor falando. Então, olha, você vai fazer assim, volte para sua cama. Se você ouvir novamente uma voz lhe chamando, você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Crianças, como é lindo ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu Deus falando com você. E eu sei que você sabe quem é Deus. Porque Deus, crianças, é muito poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é aquele que mora lá no céu, mas também mora no nosso coração. Aquele que foi preparar uma morada para mim e para você. E que em todos os momentos Ele quer falar com você. Mas você precisa abrir o seu coração. Você precisa estar com os seus ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. E sabe, crianças, Samuel, ele foi, deitou e ouviu a voz novamente. E foi que ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olha, crianças, Samuel já se considerava um servo do Senhor. Ele estava sendo criado na casa do Senhor. E com certeza ele ouvia os ensinamentos que ele dava para ele. Então, assim como Samuel, nós também devemos ouvir a voz de Deus. E sabe, crianças, quando Samuel ouviu Deus falar, e quando ele disse: fala que o teu servo ouve, o Senhor falou com ele, crianças. O Senhor tocou no seu coraçãozinho e falou o que estava acontecendo com o povo de Israel. E sabe, o povo de Israel fazia coisas que não agradavam ao Senhor, crianças. Então, quando nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, isso é pecado. E sabe o que o pecado faz com a gente, crianças? Ele suja o nosso coração. O nosso coraçãozinho fica escuro. E agora, quando o nosso coração está escuro, o que acontece, crianças? Será que existe uma solução? Sim, existe uma solução. Porque Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer em uma cruz, para perdoar os nossos pecados, para limpar esse teu coração, esse meu coração sujo pelo pecado. Então o Senhor, Ele limpa. E quando Ele limpa, olha, o nosso coraçãozinho fica assim, limpinho, fica branco.
Por quê? Porque o Senhor passou o seu sangue no nosso coração. E o coração de Samuel, com certeza, estava limpinho. Mas o povo de Israel estava com o seu coração sujo, crianças. E o Senhor escolheu Samuel para falar ao povo de Israel. E será que ele falou, crianças? Com certeza, ele falou. E quando nós deixamos o Senhor habitar no nosso coração, o nosso coração fica limpo, e o Senhor, ele começa a falar conosco. Mas de que forma, crianças? O Senhor fala conosco através da sua palavra. Quem tem uma Bíblia em casa? Você pode pegar a sua Bíblia, criança, e ouvir Deus falar com você. Sabe? Quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você abre a palavra, é Deus falando com você, crianças. Então, quando nós falamos com Deus e permitimos que Deus fale conosco através da sua palavra, crianças, nós começamos a crescer como uma árvore bem verdinha. Vamos crescendo, crescendo. Mas de que forma nós podemos crescer, crianças? É nos atentando em ler a palavra do Senhor, em louvar ao Senhor, em fazer as nossas orações. É dessa forma que nós crescemos. Então, Samuel, ele foi chamado dessa forma. Ele ouviu a voz de Deus. E você, criança, que já ouviu a voz de Deus? Você que já aceitou Jesus como seu Salvador? Você está deixando Deus falar com você através da sua palavra? Você está lendo a palavra de Deus todos os dias? Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa ler a palavra do Senhor todos os dias. E você, criança, que ainda não aceitou a Jesus? Você quer ter essa experiência com Ele? Se você quiser ter essa experiência com Ele, crianças, Ele está pronto a te ouvir. E Ele também está pronto a falar com você e você atentar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Quem sabe o Senhor está falando ao teu coração. Ei, Joãozinho, ei, Mariazinha, eu quero falar contigo. Criança, abra o seu coração neste momento. Deixa o Senhor falar com você. Assim como o Senhor chamou a Samuel, e assim como ele falou com Samuel, ele quer falar com você. Então, crianças, eu sei que você já ouviu a voz do Senhor em alguma vez, em algum momento. Porque também o Senhor não fala conosco só através da sua palavra, crianças. Ele tem outras formas de falar. O Senhor fala conosco através da chuva, do sol. O Senhor pode usar alguém na sua igreja para falar com você. O pastor. Criança, pode usar também a tia da igreja. Então, neste momento, eu quero fazer uma oração com você. Se você já ouviu a voz do Senhor, continue a ouvir a voz dele. Se você nunca teve essa experiência, a partir de hoje, criança, tenha essa experiência com o Senhor. Todos os dias pegue a sua Bíblia, entre no seu quarto, louve ao Senhor, leia um versículo e fale com Ele através das orações. E neste momento nós também vamos fazer uma oração por você que está nos ouvindo. Você pode fechar os seus olhinhos aí onde você está e fazer a sua oração para o Senhor. Eu vou orar, mas você pode fazer a sua oração. Você pode ter um pedido específico para fazer para o Senhor. Então faça nesse momento. Feche os teus olhos e ore junto comigo. Pai do céu, neste momento, Senhor, estamos em Tua presença, Pai. Senhor, essa palavra tem falado aos nossos corações, Deus.
Assim como tu falaste com Samuel, eu creio, Jesus, que tu estás pronto a falar conosco. E eu te peço agora, por esse meu amiguinho que está ouvindo esta palavra, Senhor, quem sabe ele nunca teve uma experiência. Ele nunca se atentou, Senhor, para ouvir a tua voz. Mas neste momento eu te peço, fala com essa criança, Senhor. Fala neste momento com este coração. E quem sabe, Senhor, o paizinho, a mãezinha também está, Senhor, assistindo, ouvindo, Pai, esta mensagem. Que tu venhas falar o seu coração. Quem sabe assim como Ana, Pai, esta mãezinha está precisando de um milagre em sua vida. Pai querido, que neste momento ela venha gerar, Senhor, esse milagre através da oração. Então, Senhor, cuida deste pequenino, Pai. Cuida das nossas vidas, que nós possamos, em todos os momentos, estar atentos a ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Você, tia, você, tio, que está ouvindo esta mensagem, você pode, no momento em que convidar sua criança para aceitar a Jesus, orar por ela e depois ela encaminhar esta criança ao aconselhamento. Porque as nossas crianças precisam ser discipuladas. Então, que você faça isto com toda a excelência para o Senhor. E o Senhor fará grandes coisas por você. Que Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.